Vamos lá, pessoal. Vamos gravar a revisão agora do segundo MTech de Física e terceiro EMIF, que é força com atrito. Aqui a gente tem um plano horizontal com uma força aplicada em ângulo, que é uma situação que eu passei para vocês em sala. O que vocês precisam fazer para resolver esse exercício? Vamos colocar as forças que a gente tem aqui no bloco, né? Então uma força eu tenho uma força F aqui, né? Que é essa. Eu tenho um F de X, que está no eixo X, que é tangencial. E eu tenho um F. Opa! Vou tentar fazer reto isso aqui. Um F de Y para cima, que é normal ao plano. Depois, eu ainda tenho uma força-peso, que é o peso do bloco, com uma normal para cima, tá? Então tem uma força normal que é da reação desse peso. E por outro lado aqui, eu tenho uma força de atrito do bloco com o plano. Então são essas forças que a gente tem aí. Um F de X, que está aqui, né? Ele está representado aqui, mas eu posso representar ele aqui no meio, porque ele puxa o bloco. E depois um F de Y, um P. E aí eu tenho o Fn, o Fx e o F. Vamos lá, ó. O que o exercício deu? Ele deu a massa do bloco, 4 quilogramas. Ele diz que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito é 0,25 com o plano, entre a caixa e o plano. E a força aplicada aqui, essa F, ela tem um módulo de força de 20 newtons. Então foi isso que ele deu. E ele pede a aceleração. A primeira coisa que a gente precisa ver é o seguinte: a aceleração, para onde esse bloco vai acelerar? No eixo Y ou no eixo X? No eixo Y ele vai subir ou descer? Não. Ele vai acelerar, o módulo de aceleração vai ser no sentido, na direção de X, né? Do eixo X na direção para a direita, tá? Quando eu tenho isso, quando eu faço as resultantes em X, eu vou ter massa vezes aceleração. Quando eu faço as resultantes em Y, vai ser igual a zero, porque aqui eu não tenho aceleração para cima e para baixo. Então, esse é o primeiro ponto para resolver esse exercício, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos para a resolução. Eu vou fazer as resultantes em Y. Se eu pegar aqui, forças resultantes em Y igual a zero. O que eu tenho em Y? Para baixo, eu tenho uma força-peso, menos contrária para cima, eu tenho uma força normal e tenho uma força Y. Tá? Então eu tenho isso daqui, tudo igual a zero. Quem que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar da normal, então eu vou isolar ela. Eu vou passar a normal para o outro lado e ela vai trocar de sinal. Fica positiva e aí vai ficar peso menos F de Y. A normal, achei aqui minha força normal nesse caso. Aqui a normal não vai ser igual ao peso, porque eu tenho mais força em Y, tá? Se fosse para baixo, se essa força fosse aplicada para baixo, ela ia somar no peso e não subtrair. Como a força foi aplicada para cima, ela subtrai do peso, tá? Então depende do sentido da força aí, que aqui é contrário ao peso. Aí eu vou fazer a F resultante em F do resultante em X, das forças em X. O que eu tenho? Eu tenho a Fx e tenho menos a força de atrito. Tudo isso é igual a massa vezes aceleração. Bom, eu tenho como achar Fx e tenho como achar a FAT também. Depois que eu achar Fx e Fy, eu tenho como achar a FAT. Tá, então vamos lá. O que eu consigo calcular aqui? O peso eu consigo calcular? Sim, porque o peso é massa vezes g.
Então, o peso aqui vai ser 4 quilos vezes 10, que vai dar 40 newtons. Achei o peso. F de x. Fx está aqui, ó. Fx está no cateto adjacente ao ângulo. Então, é cosseno aqui, né? No mesmo cateto do ângulo é cosseno. Então, essa força ela vai projetar aqui em f de x. A projeção dela vai ser f vezes cosseno de 53. Eu tenho o valor de f, que é 20, e o cosseno está aqui, 0,6. Então, essa força em x ela é igual a 12 newton. Achei a força, tá? Depois, eu tenho a f de y. Como que eu acho a f de y? A f de y está aqui, ó. Essa força vai projetar em y. E y é o quê? É o cateto oposto ao ângulo. Então, ele não está do mesmo lado do ângulo. Se ele não está do mesmo lado do ângulo, 20 cosseno de 53, ou F, né, aqui, deixa eu apagar, F cosseno, tá? Então, aqui vai ser a força, o módulo de força vezes cosseno. O Y, então, vai ser 20 vezes 0,8. Aqui vai dar 16. Achei isso, tá? Achei Fx, Fy e o peso. Vou achar a força de atrito também. Quanto vale a força de atrito? Ó, Fat é igual ao coeficiente, que é 0,25, vezes a normal. Então, a Fat aqui vale quanto? 0,25. Quanto vale a Fn? Ó, Fn é o peso, vamos calcular Fn aqui. É o peso, que é 40, menos a Fy, que é 16. Então, isso daqui é 24 newton. Achei Fn. Então, isso daqui vai ser vezes 24. Quanto que dá isso? 24 dividido por 4 dá 6. Tá? Se eu multiplicar por 0,25 vai dar 6 newton. Então, minha força de atrito é igual a 6 newton. Agora, eu volto lá na equação que eu tenho aceleração, porque ele quer a aceleração. Então, eu tenho f de x, 12. A Fat, achamos aqui, 6. A massa, 4. E a aceleração, 12 menos 6, 6, 4, aceleração. A aceleração, então, vai ser 6 dividido por 4. No caso aqui, a aceleração é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Tá aí, tá resolvido essa questão. Tá bom? Vamos para outra questão, que aí eu tenho um plano inclinado. Mas a gente resolve do mesmo jeito, tá? Então a gente vai resolver da mesma forma. Não tem diferença. A única diferença é que eu preciso ver em relação ao ângulo. Mas aqui na lousa vai ficar fácil de vocês ver o ângulo. Então vamos lá, ó. Vai ficar mais fácil, né? Ó, um fio tem suas extremidades presas ao corpo A e B, passa por uma roldana sem atrito de massa desprezível. O corpo A de massa 1 kg, então ele me dá a massa de A. Vamos anotando aqui, ó. A massa de A é igual a 1 kg, tá? Ele me dá a massa de A. Está apoiado num plano inclinado de 37 graus. Me dá o ângulo. Com a horizontal. Suposto e sem atrito. Então aqui não tem atrito. Então aqui está mais fácil ainda, né? Não tenho FAT, tá? Se eu não tenho FAT, está mais fácil. Aí ele diz o seguinte, ó. A DOT G é igual a 10 metros por segundo, tá? Seno do ângulo de 37 igual a 0,6 e o cosseno de 37. Cosseno de 37 é igual a 0,8. Para o corpo B descer com uma aceleração
de 2 metros por segundo, ele me dá aceleração, o peso deve ser em newtons. Então ele quer o PB aqui. Mas ele diz que esse sistema está apoiado num plano inclinado com um plano horizontal, né, que forma 37 com um plano horizontal, sem atrito. Então aqui eu não tenho atrito, tá? Esquece o atrito. Vamos lá, ó. Primeira coisa, eu vou fazer a decomposição de força aqui. O ângulo é de 37, não é, turma? Eu vou pegar aqui, ó, 37 para 80, 53, tá? Então, eu tenho aqui, ó, ele vai formar um ângulo. Aqui vai ficar branco, não, deixa eu pôr outra cor. Ó, aqui eu tenho uma força normal. Por que que eu tô colocando 53 aqui, ó? Porque 37 mais 53 dá 90, com o ângulo de 90 que vai formar aqui, né? Porque esse ângulo de 53 é com o plano aqui embaixo, tá? Com o ângulo de 90, 180. A soma dos ângulos do triângulo tem que ser igual a 180. Então, a minha régua tem que estar em 53. Outra coisa que a gente tem aqui é. Ó, eu apaguei aqui, na verdade, né? Então vamos mudar. Ó. Eu vou pro de 90 primeiro. Ó, 90 aqui. Que eu tenho um peso no sentido da gravidade. Então esse peso ele vem para baixo aqui. Depois eu tenho uma força normal, que era aquela que eu tinha feito. Vamos fazer ela de novo. 53 para somar o ângulo aqui. Ó, eu tenho uma força normal que é perpendicular, faz 90 graus com o plano, tá? Para vocês entenderem o que eu fiz aqui, né? Eita, não era para apagar aqui. Vamos lá, ó. Se eu fechar esse triângulo lá embaixo, ó, 53 mais 37, 90, tá? Se eu fechar ele aqui, esse ângulo é 53, porque eu tenho um ângulo de 90 aqui, que vai dar 180, tá? Eu vou tirar aqui o que eu coloquei, tá bom? Depois eu tenho um peso que é tangencial, agora vocês vão conseguir ver o ângulo, tá? Ó. Aí, ó, 37 também, porque ele é tangencial para baixo, tá? Bom, basicamente são essas forças que eu tenho no bloco de decomposição, tá bom? Por semelhança de triângulo, sempre que eu falo para vocês, ó, eu tenho o peso, a força peso, e eu tenho aqui uma força, um peso normal, né? Porque vai gerar uma força normal para cima, nesse plano inclinado, tá? Aqui eu tenho um peso, deixa eu fazer aqui em vermelho, eu tenho um peso tangencial, tá? Que é tangente. O ângulo de 37, ele está aqui. Por semelhança de triângulo, como eu falei para vocês, ó, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a hipotenusa, que é o peso. Eu tenho o cateto adjacente, que é o peso normal, que está junto, forma o ângulo com a hipotenusa. E depois eu tenho o cateto oposto, que é o peso tangencial. Então, estão os três aí, tá? Formando o triângulo retângulo. Então, tem o peso tangencial.
cateto adjacente, cosseno, cateto oposto, seno, para eu poder achar o PT e o PN. Por que que eu preciso do PN? Porque eu preciso da força normal. Além disso, o que que eu tenho? Eu tenho uma tração para cima, ela não tem ângulo igual a de trás, porque o plano está inclinado, então ela é paralela ao plano. Então eu tenho uma tração nos dois sentidos, que tem a mesma intensidade de força em sentidos opostos, e tenho um peso de B, que é o que ele está pedindo no exercício. Tá? Nesse exercício, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a, eu vou ter que fazer a força para achar o peso aqui, né? Só que como eu não tenho, a gente viu que a gente não tem o, o atrito, fica mais fácil de fazer isso daí. Por que que fica mais fácil? Deixa eu apagar isso. Bom, vou apagar tudo, né? Este. Ó, por que que fica mais fácil? Porque aqui eu vou fazer a resultante do sistema. Eu tenho aceleração, né? Então eu tenho força resultante. Vamos fazer a resultante do sistema inteiro, sem separar bloco A e B. Quando eu faço a resultante do sistema inteiro, então eu faço F de R do sistema. Quando eu faço a resultante do sistema, eu vou ter que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E ele deu a aceleração de 2 metros por segundo. Qual massa que é? Se é o sistema, massa total. Porque B vai puxar A para cima. A sobe e B desce. O sentido da aceleração vai ser aqui para baixo, né? E aqui a aceleração vai subir paralela ao plano. Tá? O A sobe paralelo ao plano e o B desce. Então, vou fazer a mesma aceleração que move os dois blocos, vou fazer a resultante do sistema todo. Quando eu faço a resultante do sistema todo, o que que eu tenho? Quais as forças que eu tenho? Eu tenho P de B, peso de B, que é o que eu quero, menos. As tração não entra, porque eu tenho duas trações em sentidos opostos que vão se anular. A força normal aqui, essas se anulam, ó, essas também se anulam. Então, o que que sobrou? Sobrou o peso tangencial, igual a massa total vezes a aceleração. Então, o P de B é o que eu quero. O peso tangencial, ó, eu tenho peso? Tem como calcular, né? Porque a massa do bloco A é 1 kg e a aceleração e o G é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, tem essas duas informações. Então, meu peso vai ser 1 vezes 10. Meu peso de A vai ser igual a 10 metros, 10 metros não, 10 newtons, né? 10 metros por segundo é a aceleração e aqui é newton. Então, meu peso aqui vai ser 10 newton, tá? Achei o peso de A. Para que que eu preciso do peso de A? Para achar o peso tangencial. Ó. O peso tangencial é o peso de A vezes quem? O seno de 53. Eu vou precisar desse peso tangencial. Então, o peso tangencial é 10 vezes o seno de 53 é 0,6. Foi dado no exercício. Então, isso daqui vai dar 6 newton. Tá aí, ó. Então, aqui eu tenho 6 newton. A massa. Eu não tenho a massa de B, mas aqui eu tenho que colocar a massa de A mais a massa de B igual à aceleração. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui? Quem que é o peso de B? É a massa de B vezes G menos 6, que é igual a massa de A é 1 mais MB aqui vezes 2. Aplico a distributiva. Vou aplicar a distributiva aqui, ó. Aqui o G eu tenho, é 10, menos 6, é igual 2 vezes 1, 2, mais 2 MB. Cheguei, desculpa, cheguei na massa de B.
Então, vou ficar com 10 MB, esse mais 2 MB passa para o outro lado com o sinal trocado, vai ficar menos 2 MB. Então, aqui eu vou ter menos 2 MB. E o menos 6 passa para lá com o sinal trocado. Então, vai ficar 2 mais 6. Então, no final, aqui eu vou ter 8 MB igual a 8. 2 mais 6, 8. Então, MB vai ser 8 por 8, que vai ser igual a 1 kg. Achei a massa de B. Então, para descer com essa aceleração de 2 metros por segundo, se eu fizer o peso de B, né? O que, que é o peso de B? Está aqui, ó. Massa de B vezes G. A massa de B é 1, G é 10. Então, o B também tem peso de 10 newton, como A, tá? Então, tá aí o peso de B. Achamos a resposta. Então, alternativa D, no caso dessa daí. Tá? Essa não tem atrito. Se tivesse atrito, vocês teriam que colocar o atrito junto com o peso tangencial, somar os dois. Então eu teria aqui peso de B, né, menos o peso tangencial e menos a força de atrito igual a massa total vezes A. É que aqui a gente não tem atrito, tá? Então estudem, boa prova e até lá, né? Até na quarta-feira, tá bom?